Bom, bem-vindo pro próximo podcast. Antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não esteja inscrito e vamos para mais um vídeo. Eu vou falar de uma parada, né, que ocorreu aí, né, até nas minhas férias, que é em relação a esse tema de vídeo, né, o segredo da mulher bonita. E tipo, é um segredo, mas ao mesmo tempo não é um segredo, né, pessoal? E eu resolvi falar disso porque aconteceu nas minhas férias e com pessoas, com amigos meus, com conhecidos meus que é em relação, né, a um rolê que a gente fez, onde nesse rolê tinha muita mina bonita, tipo, tinha uma concentração absurda de mulheres bonitas. E não é de hoje, né, que eu falo que eu percebo que os meus amigos eles mudam bastante quando tem mulheres bonitas. E vou ser bem sincero pra vocês, cara. Quando vocês entendem de que, independente, né, se a mina é bonita ou não, o seu comportamento deve ser o mesmo, vocês entendem tudo, vocês começam a compreender tudo. Por quê? Porque eu percebi que por a gente estar rodeado de mulheres bonitas, meus amigos mudavam o comportamento. E era algo que eu também fazia, tá? Não vou aqui falar que eu nunca fiz isso. Já teve fase que eu fiz isso, mas quando eu era bem mais novo, eu acreditava que quando as minas elas chegavam, né, no rolê e tal lugar, e se elas fossem bonitas, eu tinha que automaticamente mudar meu comportamento e tentar ser compatível àquilo que elas esperam, entendeu? E no final, mano, não é o que acontece. Então eu vou explicar para vocês uma coisa que vai ajudar vocês aí até conseguir performar-se, né, com quando o assunto é relacionamento, porque vem mediante essa questão. Meus amigos, o que aconteceu? Eles chegaram lá, né? A gente tava num rolê, a gente convidou as minas lá, as minas participou com a gente nos rolês. E a maioria deles mudavam o comportamento porque estavam com essas minas. E tipo, eles estavam obviamente na esperança de pegar, de ficar com essas minas. E eu percebi que eu, por conhecer eles, né, alguns deles ali, eu percebi que a pessoa tava mudando, né, o comportamento. E um desses meus amigos veio me cobrar porque eu continuei a mesma pessoa que eu sou com eles. Tipo, eu não tô dizendo que eu devo ser exatamente a mesma pessoa, mas eu tava sendo ali a mesma pessoa que eu sou com eles, com essas minas. E um desses meus amigos veio me cobrar, pô, Dir, você tá arrastando porque assim a gente não vai conseguir ficar com as minas porque você tá sendo você, tá ligado? Você tá sendo você. Eu tô zoando ali, eu tô curtindo. Aí eu peguei, eu meio que me fez, eu falei, tá bom então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou no próximo rolê, eu vou dar uma volta, né? Tipo, dar uma volta, eu não vou nesse rolê com as minas e vou ir para outro rolê e vocês vão desenrolar. Se vocês não pegar essas minas, eu vou zoar pra caramba, sabe? Eu vou pesar. Dito e feito, né? Eu fiquei, acho que foram 2 rolês que eles chegaram a fazer ali e eu perguntei pra eles, e aí, mano, desenrolou? Não, não desenrolaram. Por quê? Pela questão que eu vou falar aqui pra vocês. Cara, quando vocês estão falando com minas bonitas, principalmente, elas já estão esperando que vocês vão emular um comportamento. Por que elas já estão esperando? Porque é o costume, elas já estão rodeadas de caras que vão mudar o próprio comportamento em prol de uma aceitação, tá ligado? Em direção de uma aceitação. Então elas já sabem disso. Quando vocês têm um comportamento normal, um comportamento comum, essa mina, né, ela pensa assim, pô, interessante, esse cara aqui não tá, ela vai sentir isso, tá? Esse cara não tá me validando, esse cara não tá, em resumo de 4 pra mim. E por mais que vocês pensam que esse efeito vai ser negativo, é um efeito muito positivo. Primeiro porque se você for chegar a abordar uma mina para querer ficar com ela, você tem mais chance de conseguir do que tentando emular o que você não é, ou tentando, sabe, tentando ser o que você não é. Porque a energia de todo o ambiente, tudo que vai acontecer durante o processo, não vai ser algo forçado. E lembrando, se você está tendo que emular aquilo que você não é para conquistar uma pessoa, significa que a outra pessoa tem um domínio sobre você, porque você precisa se sujeitar a ser o que você não é para ser aceito por outra pessoa. Então já é uma prática que eu não gosto e que eu sempre vi como um problema. Então eu tento ser eu ali. Obviamente algumas coisas eu oculto, tipo, sei lá, eu não vou, se eu sei de alguma coisa, se eu sou inteligente em algumas áreas, eu não vou querer parecer um inteligentinho só pra ficar com ele. Não, cara, até porque rolês eu nem me preocupo com isso. Mas eu sou eu, cara, eu vou curtir, eu vou dançar, eu vou curtir o rolê. E, cara, funciona. É incrível que as minas, elas, principalmente as minas bonitas, elas tendem a te olhar diferente quando você
não é a palavra certa, não é você fazer desdém em si. A palavra certa é você não fazer tanta questão a ponto de mudar quem você é. E elas percebem isso, elas começam a ser muito mais receptivas com você, elas começam a olhar para você diferente. Isso dá uma abertura absurda para você conseguir ficar com essas minas. Já os outros que estão fingindo, eles vão se frustrar bastante, porque primeiramente eles vão ver que eles venderam uma essência deles, uma energia deles, não conseguiram, às vezes encheu a mesa de combo, de um monte de coisa e mesmo assim não teve êxito. Isso ocorre porque, que nem eu falei pra vocês, as pessoas sentem, né? Não é só a mulher no caso, mas as pessoas elas sentem aquelas que estão sendo verdadeiras. Então, quando você entrega uma verdade em essência, por mais que seja baseando-se naquele negócio, ó, quem gostou de mim fica, quem não gostou, paciência, porque eu sou assim. A verdade é que esse tipo de personalidade demonstra segurança, demonstra que você não depende do outro, que você não é dependente de um aceitar, tá ligado? Você é você e ponto, você não tá nem aí, entende? E isso, querendo ou não, se você for levar pro lado sedutor e tal, que esses caras falam, isso para as minas é algo muito sedutor. Isso demonstra confiança. E eu vejo sempre, é um costume, eu acho que vocês aí também conhecem pessoas assim, os caras mudam por causa da mina, chegou uma mina bonita, o cara já muda, o cara já quer brecar o próprio amigo de ser ele mesmo e tal. E tipo, desde que obviamente não seja algo, né, ofendendo uma outra pessoa e tal, eu acho isso um tanto que triste, para ser sincero, e também sabota o indivíduo que está tentando ter êxito com aquela pessoa em questão. Então, qual é o segredo em relação às mulheres bonitas? Elas dão muito mais atenção, muito mais respeito e são muito mais propensas a ficar com caras que não estão colocando elas no topo, tá ligado? Porque ela já tá acostumada com isso, ela tá acostumada com caras colocando ela no topo, ela tá acostumada com caras que ela percebe que tem um interesse por ela, mas eles são inseguros a ponto de mudar quem eles são por causa delas. Então elas, mano, elas já estão tipo de saco cheio, entende? Então é muito mais fácil você conseguir algo com uma mina bonita, você sendo você, do que você tendo que deixar de ser você pra de alguma forma gerar alguma coisa naquela pessoa, entendeu? Então é um negócio muito louco. E eu digo isso porque nos rolês que eu fui com, obviamente, com a intenção de ficar com alguém, de pegar alguém, cara, eu sempre tive êxito justamente por não me importar se a menina era bonita ou não. E eu curti, eu sei eu, tá ligado? E foi muito mais fácil e fluido, fiz contato, fiz amizades por conta disso. Então, vocês aí que muitas das vezes deixam de ser vocês por causa de X ou N, saiba, cara, que as pessoas elas valorizam aquelas que não deixam de ser elas mesmas, aquelas que têm uma personalidade de ser elas, porque isso demonstra segurança, principalmente mulheres que são bonitas, porque elas estão o tempo todo, elas mesmas, estão o tempo todo tentando emular algo, e não é por causa da gente, é por causa de outras mulheres, elas estão competindo entre elas o tempo todo, então quando elas veem um cara seguro, elas, pô, eu queria ser assim, sabe? Eu queria ser livre pra falar isso, eu queria ser livre pra ser desse jeito, sem me importar. E quando ela vê caras que estão emulando, fazendo igual o que elas sempre fazem, elas falam, é só mais um, sabe? E as minas estão o tempo todo tentando fugir do que elas são. Então, quando elas encontram caras que são o dobro do que elas são, elas não veem aquilo como algo admirável. Elas veem aquilo como algo de tipo, ah, mais um tentando me conquistar através de uma mudança de comportamento, de uma forçação, entendeu? Não de algo natural, não de algo verdadeiro. Não é que ela vai pensar dessa forma, sabe? De uma forma filosófica, de uma forma... não é, cara, ela não vai pensar dessa forma, mas ela vai sentir tudo isso, entendeu? E isso é o que importa, é o sentir. Não é o falar, não é o pensar em si, é o sentir, é como ela vai se sentir mediante a situação. E você forçando, esse barulho aí que vocês estão ouvindo é chuva, tá? E você se esforçando com certeza não vai ajudar. Não vai ajudar, entendeu? É isso e tamo junto, mano. Tamo junto. Olha a chuva aí, pessoal. Olha a chuva, pessoal. Mó chuvaral, mano. Mas falou e é nóis. Eu espero que vocês tenham entendido. E olha que chuva top, chuva de verão, mano.